Enquanto isso, foi solicitado ao diretor espiritual do centro em questão a fineza de recomendar ao diretor terreno, por via mediúnica, absolutamente não permitir assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos daquela noite, os quais seriam importantes e delicados, por nada menos do que uma falange de espíritos suicidas para ali serem encaminhados, a fim de a eles assistir. E operosidades dessa natureza há mister que sejam ocultas, admitindo-se apenas aprendizes probos, aplicados e sinceros da iniciação cristã, já moralizados pelas alvoradas das virtudes evangélicas. Então, técnicos e diretores da relação externa estavam ali, preparando o recinto. Interessante isso. Técnicos e diretores. Nesse caso, o diretor não apenas é aquele que delega tarefa, delega poderes e dá ordem. O diretor aqui também faz. O diretor está presente. O diretor mete a mão na massa, né? Como nós diríamos. E, além disso, é pedido ao diretor espiritual do centro, em questão, a fineza, a delicadeza de recomendar ao diretor terreno, por via mediúnica, não permitir assistência. É igual a nossa reunião de desobsessão. Por exemplo, o Centro Espírita Laondenia, que é uma reunião menos complicada que essa, em termos de operosidade. Diferente o tipo de espírito. Mas não menos importante, não tem pessoas de fora. Era uma reunião privativa, não tinha assistência leiga ou desatenciosa. É claro que alguns centros, principalmente os centros pequenos. Eu vim de um centro pequeno antes de vir para o Laondenia. O trabalho lá de socorro era num dia de sexta-feira também, mas aqueles que iam ser socorridos botava lá a mão lá no médium e ocorria lá a desobsessão. Era uma característica daquele grupo, né? E tem algumas casas que ainda faz isso. Mas o ideal é que sejam privativas. Então, deveria ter esse cuidado, né? Porque, volto a dizer, era uma reunião especialíssima, como vocês viram o trabalho, né? Tudo preparado. Ao entardecer, iniciou o transporte das entidades chamadas ao vulto empenho. Entardecer aí, né, a tardinha. Né? Que horas começa a entardecer? Mais ou menos. Né? Depois do meio-dia. Né? Por isso a gente fala boa tarde. Porque depois começa a anoitecer, depois de 6 horas. Então de meio-dia até 6 horas é tarde. Então começar a entardecer lá para meio-dia e 1h, começaram o transporte das entidades
chamada vultor de empenho. Vamos dizer que as reuniões começassem às 8 horas da noite. A maioria começava essa hora, que é a hora que muitos vinham do trabalho, né? Saíam do trabalho 5, 6, dava para ir para a reunião tranquila à noite, 8 horas, 7, 8 horas. Então eles teriam aí umas 6, 7 horas pela frente ainda. E o médium só chegaria lá 5, 6 horas depois. Tudo preparado, ao entardecer iniciou-se o transporte das entidades chamadas vultor de empenho. Pela manhã do mesmo dia, porém, a prescrição que se seguia às aplicações balsamizantes para o nosso tratamento, nos gabinetes já descritos, fomos esclarecidos quanto à importância da reunião a que deveríamos assistir. Então eles mesmos, suicidas que estavam melhores, que irão assistir àquela reunião, eles mesmos sofriam lá a aplicação daqueles tratamentos magnéticos no plano espiritual, para poderem também estar ali no máximo de equilíbrio possível. Por quê que eles tinham que estar em equilíbrio possível? Para ao ver as cenas dos outros suicidas, não acordar neles naquele momento desequilíbrio. Porque eles iam ver espíritos que passaram por um problema que eles já passaram, que era o suicídio. Então eles tinham que estar no máximo de equilíbrio possível. Olha só, nós temos 1 hora de estudo mais. Vocês querem dar uma paradinha, levantar, beber água e ir ao banheiro ou vão direto? Por mim eu vou direto. Vence a maioria. Não até as 22 horas. A gente vai parar antes um pouquinho, que depois tem uma outra reunião, né? Isso, as vibrações é 22 horas. Viu? Não só nós que somos pirados, está com doutrina espírita em pleno domingo. Tem mais gente pirada do que nós, às 22 horas. O povo, nosso querido povo da vibração. Então vamos lá. Então vamos direto. Claro, mano. Sem você colocar a mensagem não tem graça. Ainda mais da maneira especial que você coloca. Além de colocar a mensagem, bota o texto aí embaixo. Impossível fazermos igual. Então manda ver. Então era uma reunião privativa. Por quê? Precisava daquilo que Allan Kardec chama de homogeneidade. Quanto mais homogêneo tiver o ambiente, melhor facilidade ter o contato mediúnico. Contato mediúnico. Reuniões mediúnicas. Quanto mais homogêneo, melhor. Todos pensando numa mesma coisa, todos vibrando numa mesma faixa, né? Numa mesma faixa. Olha que legal.
Então, ele diz aqui, fluidos magnéticos foram prodigamente espargidos no recinto da sala de operações, por obedecerem às duas finalidades: servirem como material necessário à criação de quadros visuais demonstrativos durante as instruções dos pacientes e refrigerantes tônicos para combate às vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores presentes, e mesmo de algum colaborador terreno que deixasse de orar e vigiar naquele dia, arrastando para a mesa sacrossanta da comunhão com o visível as emanações da mente conturbada. Então, o ambiente seria todo espargido de fluido magnético. Todo espargido de fluido magnético. Para quê? Para facilitar o plano espiritual. Seria mais fácil eles criarem quadros demonstrativos, histórias, visualização, e também tônico refrigerante contra as vibrações nocivas. Fora o trabalho que se faz antes, né, de limpeza do local. Tio Alto uma vez falou que teve um dia quando ainda era na sala de Olinda Amorim, que tinha o trabalho ali ligado ao passe, aquela coisa toda. Quando acabou a reunião, ele vir um espírito com um aparelho que ia sugando aquelas vibrações escuras, verdadeiras nuvens deixadas no ambiente pelas pessoas sofridas, né? Toda aquela vibração ele via como se fosse podemos dizer, um aspirador, né? Igual um aspirador de pó, que ia sugando aquelas nuvens escuras. Olha que interessante. A gente não faz ideia, né, do que os espíritos usam para nos beneficiar. Então quem chegasse ali, aquelas vibrações inquietantes, iriam perceber essa modificação. Tudo preparado, ao entardecer iniciou-se o transporte das entidades chamadas... Eu já li isso, não já? Me empolguei. Já. Durante a viagem, seria preferível abstermos-nos de quaisquer palestras. Deveríamos equilibrar nossas forças mentais, impelindo-as em sentido generoso. Que procurássemos recordar durante o trajeto as instruções que víamos recebendo. Haviam 2 meses, recapitulando como se devíamos prestar exame. Por que eles tinham que fazer isso? Se abster de qualquer palestra? Porque poderiam começar, já que estavam voltando à Terra, começar com sentimentos estranhos ligados à família, ao sofrimento que passaram, ao rever a Terra. Nem sempre a gente consegue ficar meia hora, 1 hora, sem que a nossa conversação não descambe
para coisa menos digna. Menos digna não seria nem no sentido pejorativo do termo, mas diríamos de coisas puramente material, que nesse momento não podia ter. Então eles teriam que fazer esforços para o equilíbrio mental. Porque eles eram doentes, gente. Não pode esquecer, eles iam lá como aprendizado, mas eles eram suicidas também. Melhorzinhos, mas eles eram suicidas. Então todo cuidado era pouco para eles. Isso nos conservaria concentrados, auxiliando, portanto, nossos condutores na defesa que nos deviam, pois atravessaríamos perigosas zonas inferiores de visível, onde pululavam hordas de desordeiros do astral inferior, o que indicava ser grande a responsabilidade daqueles que receberam a incumbência de nos guardar durante a excursão. O silêncio e a concentração que pudéssemos observar imprimiriam maior velocidade aos veículos que nos transportassem, afastando possibilidade de tentativa de assalto por parte daqueles malfeitores, conquanto tivesse os legionários a certeza de facilmente poderem dominar suas possíveis investidas. Fantástico isso, né? A gente lembra que o hospital era uma zona superior numa região inferior, circundado por região inferior. Superior. Então, nesse momento, eles iriam ser trazidos para a Terra, passariam por regiões inferiores. Os espíritos sabem, inferiores, que ali estariam sendo conduzidos suicidas. Diferente lá dos outros. Os outros estavam dementados mesmo, não iam estar falando coisa com coisa. Mas eles não. Eles podiam estar acionando a mente deles para coisa menos digna, puramente ligada ao egoísmo, à paixão, a tudo que eles vivenciaram. Então era necessário essa concentração. Concentração, vocês sabem, é trazer para o centro. Trazer para o centro. Uma vez eu vi uma definição de Dr. Herman, que eu já repeti aqui e vale a pena repeti-la novamente. Eu já disse, já repeti e vale a pena repeti-la. A concentração é diretamente proporcional ao desejo de servir. Quanto mais tu quiser servir alguma coisa, ou realizar alguma coisa, mais concentrado você vai estar. A gente vê isso no trabalho mediúnico, né? Quantas vezes a gente no receituário mediúnico está tocando uma festa na escola perto do centro e o som não nos incomoda. Passa carro de som tocando música e não nos incomoda. Por quê? Porque estamos diretamente ao desejo de servir. Quanto mais quiser servir, mais concentrado você vai estar. E muito interessante isso, uma coisa que a gente vai demorar muito tempo
para aprender aqui na Terra. O silêncio e a concentração que eles pudessem ter imprimiriam maior velocidade aos veículos que iriam transportá-lo. Por quê? Diminuiria peso específico. Vocês sabem que os veículos lá também sofriam uma ação magnética. Tinham uma ação magnética sobre eles. Diferente lá daqueles cavalos, aquelas carroças que foram buscar ele no vale. Eram aparelhos, veículos que tinham uma ação magnética, que funcionava magneticamente. Então a concentração deles e o silêncio, ou seja, o barulho e a desconcentração atrapalhariam a impulsão do veículo. E quanto mais rápido fosse, menos possibilidade eles teriam de ser atacados pelos malfeitores do plano espiritual. Ou seja, existe realmente uma horda que age contra o bem, né? Que agem contra o bem. É uma realidade, né? A gente não pode ignorar isso. Mas sabiam os lanceiros legionários que eles seriam, se atacassem, dominados facilmente. Mas podendo não dar mole, né? Podendo estar concentrado em silêncio para o carro andar mais rápido, seria melhor. Muito interessante nesse aspecto. Muito interessante. Aí ele diz aqui: não nos poderíamos destacar da falange em hipótese alguma, nem mesmo com o louvável intuito de uma visita à pátria ou à família. Semelhante indisciplina poderia custar-nos muito de sabores e lágrimas, pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação, a maldade, mais ainda do que na terra. Em ocasião oportuna, visitaríamos nossos entes caros, sem que nenhum contratempo adviesse, desgostando-nos. Só não sofre a pressão do plano espiritual inferior aqueles que têm conquistas. Então eles andando sozinhos, sem luz nenhuma, sem conquista nenhuma, doentes mesmos, seriam presas fáceis, né? Seriam atraídos, né? Seduzidos. Fracos, inexperientes, poderiam até sofrer algum tipo de mistificação. Se apresentar a alguém, que a gente sabe que há espíritos que são mestres em se apresentar com uma roupagem para seduzir, e eles seriam aprisionados, iriam sofrer na mão dessas falanges que vivem de explorar os outros.
é o famoso canto da sereia, né? Se ouvir o canto da sereia, conforme disse a vida aqui. É bonito? É. Mas que vai te arrastar para o fundo do mar. Lembram lá do filme sobre Ulisses, ou do livro? Que ele manda todos os marinheiros botarem cera no ouvido e que amarrassem ele no mastro do navio para que ele pudesse ouvir o canto da sereia, não ia poder sair, para poder contar como era o canto da sereia. E se os outros ouvissem, se os marinheiros não botassem cera no ouvido, iriam soltá-lo ou iriam pular na água ouvindo o canto da sereia, ao ouvir o canto da sereia, que era aquele ser mitológico que seduzia, mas que levava para o fundo d'água. Então eles de maneira nenhuma poderiam fugir do objetivo, que era ir à reunião. Não poderiam visitar a pátria nem a família. Os próprios médiuns tinham que estar atentos, né? Num tipo de reunião dessa, é como na desobsessão. O médium na desobsessão não pode, eu incorporei um espírito que nada tinha a ver com o endereço. Não pode, gente. Perdeu o objetivo. Desatenção. Desatenção. Questão de disciplina. Quando é para ocorrer uma coisa fora do comum, o benfeitor avisa antes. No recinto das operações, deveríamos portar-nos como se defrontando o próprio tabernáculo supremo, pois que a reunião era, acima de tudo, respeitável, porque realizada sob as invocações do sacro-santo nome do Altíssimo, enquanto que seu unigênito estaria presente através das irradiações misericordiosas do seu grande amor fraterno. Porquanto isso mesmo prometera aos discípulos sinceros de sua excelsa doutrina, que em seu nome se reunissem para a comunhão com o céu. A gente vê o tabernáculo supremo. Tabernáculo supremo era o local lá das irradiações que eles tinham lá na colônia. Que lembrava também o tabernáculo lá do templo de Jerusalém, né? Tabernáculo pode ser duas coisas. Ou aquele templo portátil dos hebreus. Lembra Moisés falando, então mandei montar um tabernáculo em tal lugar. Era o templo portátil, uma cabaninha. Ou aquele local de maior valor dentro do templo de Jerusalém, que era o local onde se encontrava a Arca da Aliança. Lembram disso? Do Sancto Sanctorum, ou do Santo Sacrário.
Era lá que se encontrava os 10 mandamentos. Era onde o sacerdote entrava uma vez por ano. Uma vez por ano, para pedir pelos pecados do povo e pelos seus próprios, né? Então era como se tivesse no tabernáculo supremo, sob as invocações do nome do Altíssimo. Era o único dia que o sacerdote podia pronunciar o nome de Deus. Fora isso, era pronunciar o nome de Deus em vão. Então era como se estivesse ali o recinto de oração, se portar naquele recinto, como se estivesse diante do tabernáculo supremo para invocar o nome do Altíssimo. Porque o próprio Cristo prometeu ao discípulo da sua eterna doutrina que estaria onde se reunisse em seu nome. Respeito religioso naquele momento. Respeito religioso. Entrar naquele local com uma certa devoção. Como um local sagrado, né? Já que ali estariam as irradiações misericordiosas de Jesus. Quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eis que estarei presente. A vibração superior, prometida pelo próprio Cristo. Cristo não falaria nada em vão. Não prometeria uma coisa que não fosse cumprir. Naquele momento, tinham que olhar a reunião dessa maneira. Como nós deveríamos olhar, né? Como nós deveríamos olhar. Aí ele diz: se era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se de boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo, onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos, para trocarem impressões, assim mutuamente se esclarecendo, se instruindo e iluminando, melhor cumpriria a todos, homens e espíritos, precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes da nobreza condizente com o almo acontecimento. Então era necessário, naquele momento, calar paixões e desejos impuros. Calar todo sentimento menos digno. É o comportamento, né, perante o centro espírita, perante a reunião mediúnica. Né, seria o venerável templo, onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos. Gente, é um acontecimento para lá de importante.
esse contato entre encarnados e desencarnados, que a gente às vezes banaliza, né? Teríamos que estar com os pensamentos mais sadios nesse momento. Isso é um chamamento para todos nós, principalmente para mim, que estou toda semana em contato com o plano espiritual, no trabalho mediúnico. Esquecerem mágoas, preocupação subalternas. Legal, mana. A mana está dizendo aqui, quem está ouvindo, que em 2006 a gente estava nessa parte aí. Ou seja, tem 6 anos. Mês de setembro é o mês não. Esquecemos mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos, no intento de beneficiação ao próximo, pois que seria bom nos lembrássemos de que, integrando a nossa falange mesma, iam entidades ainda mais desafortunadas do que nós. Aqueles que nenhum alívio ainda tinham conseguido, tais a desorganização nervosa. Olha como eram aqueles que seriam socorridos. Desorganização nervosa, dispersão mental em que se mantinha, e as quais ordenavam o dever de fraternidade que auxiliássemos apesar de nossa fraqueza, contribuindo com os nossos pensamentos benevolentes, firmes, vibrando em sentido favoráveis a eles. Era o primeiro ato deles de caridade. Seriam para aqueles que estavam em situação pior do que eles, também suicidem. Tal proceder de nossa parte rodeá-la-ia de vigores novos, porque eles tinham também a vibração materializada que poderiam, de certa forma, auxiliar naquele tentame, os quais abrandaria a ardência das angústias que as oprimiam, concedendo ao mesmo tempo a nós outros o mérito da verdadeira cooperação. Não apenas cooperar com o plano espiritual, mas a verdadeira cooperação. Não apenas darmos paz, já vou terminar, não apenas darmos paz, mas na hora que dermos paz, pensar naquela pessoa que está sofrida ali. Não apenas falarmos, mas pensar na dor do outro que está nos ouvindo, nos problemas do outro. Não apenas receitar, orientar, mas vibrar pela melhora daquele. Faz parte de todo o contato mediúnico. Para ser uma verdadeira cooperação. Se não foi apenas automatismo. De que adianta escrever 10, 15, 20, 30, 50, 100 orientações num dia, 200, e você não cooperou realmente para a melhora do outro, não vibrou, não olhou aquele caso e falou: Senhor, ajuda essa pessoa, que ela, quando lê isso aqui, que ela se sinta melhor, que ela se sinta fortalecida, que ela, ao tomar esse remédio, que realmente melhora, é tanta dor, Senhor, que ela tem, ao dar o nosso passo, Senhor, que essa pessoa realmente saia daqui aliviada, se colocando no lugar do outro. Essa é a generosidade ensinada pelo Evangelho, e assim teremos o mérito da verdadeira cooperação. Cooperar. Então vamos parando por aqui.
agradecendo muitíssimo a vocês, gente. Então vamos lá? Levanta a mãozinha. Primeiro tem a prece, depois tem a mensagem, ok? Do plano espiritual amigo. Estou passando a palavra. Obrigado mais uma vez, gente. Muito obrigado, hein? Tio querido, a gente que tem que agradecer a sua generosidade, sua boa vontade de vir aqui no domingo à noite, né? Ficando longe da família um pouquinho, para poder trazer para a gente todos esses conhecimentos, tudo essa maravilha, né? Que só o seu coração e o seu aprendizado, né? É capaz de interpretar esse livro de uma forma assim bem clara, né, para nos ajudar a entendermos, né, um pouco melhor, porque a gente sempre se coloca em alguma parte do Memória de um Suicida, né, gente? Pelo menos para mim acontece isso. Eu acho que para vocês também. Então, muito obrigada em nome de todo mundo da sala, né, por mais essa oportunidade de estudo que nós tivemos hoje à noite. Então, a gente só tem a agradecer mesmo. Agradecer por mais essa oportunidade, a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, esse nosso mestre e irmão querido, que sempre está a nos incentivar, aos amigos espirituais, a Dona Ivone Pereira e todos os amigos espirituais que amparam esse trabalho, ao Dr. Vitor, ao Caibá, por essa oportunidade de esclarecimento, pela oportunidade, como o tio falou, de olharmos a vida agora com os olhos do conhecimento da nossa doutrina, em qualquer lugar que nós estivermos, nós reportarmos para esse conhecimento, olhar o nosso irmão com essa interpretação, né, de tudo que a gente vem aprendendo, para podermos compreender mais, para podermos ter mais compaixão e ajudar mais, servirmos, né, mais um pouco da melhor forma possível. Então agradecemos a Deus, a Jesus, e também pedimos nesse momento que todo esse conhecimento chegue até os nossos irmãos que partiram daqui através dos suicídios, que possam estar em nossa sala, e aqueles que estão no plano espiritual, que eles possam se sentir fortalecidos também com toda essa dádiva desse livro Memória de um Suicida, para seguir em frente a sua caminhada, assim como nós estamos também, caminhando dia a dia. Então, Jesus, que as vibrações maiores fiquem com o nosso querido tio Mário, com a nossa Vidinha, com a nossa Mana, com a nossa Céia, com o Rogério, com a ND Dias, com a Yasmin, com o nosso querido Hermes, que acaba de chegar, pedindo a Deus que ampare a todos nós e a todos os nossos irmãos desencarnados que partiram ou não aqui da Terra através do suicídio. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Pedindo também que acompanhe o nosso tio e a nossa vida, Vidinha, na viagem que eles vão fazer, e que retornem na próxima semana junto a nós, né? Com bastante alegria e boa vontade para continuar o estudo, né, tio? Que assim seja, graças a Deus. Para o mundo dos encarnados, e repete o ciclo, como que aprendendo a viver, a trabalhar, a desenvolver todos os seus valores. Quando cessarem as necessidades próprias dos encarnados, o espírito fica somente no plano espiritual, em outro nível de vibração, mas igualmente num processo contínuo de progresso. Nestes vai e vens de reencarnações, as almas se aprimoram, tornam-se amigas umas das outras. Muitos que perguntam por que renascer, ou mesmo por que viver, a estes respondemos: para criar os valores do espírito.
Entre o maior valor e o menor valor, o maior o amor, o menor a insensatez que leva ao ódio. Entre esses dois planos, esses dois níveis, a imensidão de necessidades que vão nos caracterizando como espíritos menos evolutivos e vão também mostrando o quanto devemos caminhar. Na medida que o homem vai caminhando, ele vai superando problemas e o que era antes uma dificuldade para ele, numa próxima encarnação, ele já encara aquele assunto de maneira bastante elevada e assim, passo a passo, ele chega à fase superior da vida em que, em plenitude de amor, ele trabalha os sentimentos. Agora, pleno de amor, seus sentimentos são outros. Não são mais sentimentos de débitos, nem problemas emocionais, tampouco depressivos. São sentimentos somente de valorização do eu, cada vez mais interessados em descobrir os valores da alma, cada vez mais interessados em perceber a quantidade de bondade que ele pode desenvolver, cada vez mais preocupado não em conhecer tantas coisas para vencer no mundo, mas sim conhecer os valores do espírito e aqueles valores do conhecimento que o ajudam a progredir. Caminhando nesse processo, o homem vai chegando à plenitude dos seus sentimentos. Aproxima-se de Jesus. Aproxima-se daqueles espíritos de bondade. Itinerante, ele segue adiante como quem busca a luz maior, como quem busca o infinito. Sente que já está dando passos na direção do melhor, mas a sede do conhecer, a sede do amar, a sede do vencer a si próprio torna-o cada vez mais capacitado a lutar. E nesse processo sem fim, o espírito chega à plenitude do amor. Ah, meus irmãos, quem observa o processo do progresso dos seres, vê a caminhada que cada um dá. Cada um de nós pode, por sua vez, observar a si mesmo, de bisonho, iniciante, trabalhador ainda incompleto da doutrina espírita, na medida que se dedica ao bem, vai observando que pode se dedicar a fazer mais bem. Os trabalhos, ao invés de diminuírem, aumentam. Talvez não dê tantos passos mais, mas aconselhará muito mais. Talvez não receba mais tantas comunicações mediúnicas, mas mostrará pela experiência o quanto já aprendeu. Talvez possa não se deslocar com tanta facilidade de um ponto para outro, de uma cidade para outra, falando do Evangelho, mas sua capacitação atrairá para junto dele novas pessoas, bons trabalhadores que estão a caminho também da evolução. E assim, nós mesmos vamos vendo-nos como espíritos em evolução no próprio ambiente espírita em que estamos. Amigos, irmãos, todos somos itinerantes do progresso. Todos estamos vencendo. Não esmoreçam, não desanimem quando as coisas forem tão difíceis. Diz-nos o Evangelho que a cada trabalhador uma nova bandeira se dá. A nossa é de progresso infinito. Cada um de nós busque progredir. Cada um de nós busque melhorar-se.
cada um de nós busque vencer a si mesmo. Cada um de nós lute por não esmorecer. Cada um de nós diga assim: hei de superar a mim mesmo. Não será isso uma forma de vaidade. Antes será uma determinação do próprio espírito em sair de uma faixa espiritual para outra. Que Deus a todos nós nos dê forças, capacidade de progredir, ânimo para não esmorecer, saúde para continuar a viver e muito trabalho para que sempre tenhamos novas frentes de serviço em nome de Deus. E que Deus abençoe a encarnados e desencarnados que aqui estão aprendendo, entendendo, porque se é verdade que a luz atrai a muitas criaturas que desejam iluminação, também é verdade que atrai aqueles que são atraídos pela própria força da luz. Busquemos caminhar no aprendizado e saibamos vencer, acima de tudo, a nós mesmos. O abraço do Hermann, sintetizando o abraço de todos aqueles amigos espirituais que juntos estão nesta casa e levando vibrações de paz para todos aqueles que nos ouvem, dizendo sempre para si próprio: Deus muito nos abençoe o processo de progresso. Deus nos sustente a determinação. Deus nos ajude agora e sempre. Muita paz, meus caros amigos. Muita paz.